bastante para oferecer o melhor para vocês. A aula dessa semana vai se dividir em duas partes, então fique ligado que você vai receber 2 links. Nós ainda estamos falando sobre pré-história e hoje nós vamos entender um pouco como eram os seres que viviam aqui no Brasil, na América. E eu não estou falando só de seres humanos, eu vou falar também dos diferentes animais que viviam aqui na nossa segunda aula. Então, o tema das nossas aulas de número 10 e 11 de hoje são os primeiros habitantes do Brasil e da América. Acompanha comigo. Quando nós falamos em quem habitava o Brasil, quem habitava a América, nós temos que entender uma coisa. Naquela época, nem sabia-se, nem chamava-se esse lugar de Brasil ou de América ou de qualquer outro nome que nós conhecemos hoje. Naquela época, era simplesmente terra para cada um, certo? Então, esses povos viviam em vários lugares e cada povo tinha uma maneira de viver, conforme as condições da natureza proporcionavam isso. Aqui no Brasil, segundo o que os pesquisadores conseguiram encontrar até hoje, nós temos várias tradições, vários povos que habitaram essa região que hoje é o Brasil e viviam de diferentes maneiras. Nós temos o povo de Lagoa Santa, o povo de Umbu, o povo dos Sambaquis e também os agricultores e ceramistas. Então existiam vários grupos em diferentes momentos que habitaram o Brasil e deixaram aqui as suas marcas. Pode ser que exista outro, dos quais nós ainda não conhecemos? Pode ocorrer, mas isso só o tempo vai dizer se nós vamos encontrar ou não. Vamos aprofundar um pouquinho esse estudo e vamos compreender um pouco sobre o povo de Lagoa Santa. Quando nós falamos sobre o povo de Lagoa Santa, nós estamos falando de uma população que vivia em Minas. Bom, o povo de Lagoa Santa, pessoal, o povo de Lagoa Santa é um povo que foi encontrado na região das Minas Gerais, onde hoje é o estado de Minas Gerais. Por que é chamado de povo de Lagoa Santa? Porque os resquícios, os vestígios arqueológicos encontrados ficavam perto da cidade de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. Esses são um dos sítios arqueológicos mais importantes que se tem e fica aqui no Brasil. Por quê? Ali se encontrou o fóssil mais antigo da América, um fóssil que nós denominamos de Luzia, em homenagem a Lucy. A Lucy é o fóssil mais antigo do mundo, com mais de uns 3 milhões de anos. A Luzia, segundo o que nós podemos pesquisar e constatar, viveu há mais ou menos uns 11.500 anos. Portanto, ela é o fóssil mais antigo encontrado até hoje na América, certo? Provavelmente o povo da Luzia viveu de 12.000 até 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, pelo menos uns 16.000 anos atrás. Esse povo era muito diferente do que nós somos. Aliás, não tão diferente do sexto ano. Ele tinha uma estatura baixinha, era pequenininho, normalmente não tinha uma expectativa de vida muito alta, viviam no máximo até uns 30 anos. Aí você pode falar, prof, só? Minha mãe já tem 40, meu pai já tem 30, e agora? Fica calmo, querido, eu estou falando de 12.000 anos atrás. Naquele período, eles viviam com seres num mundo muito mais inóspito, muito mais perigoso, eles tinham muito mais problemas para viver, fosse por causa dos predadores, das condições climáticas e até mesmo da sua alimentação. Normalmente eles comiam pequenos animais que eles conseguiam caçar, frutos e peixes. Então, o povo de Lagoa Santa é o povo de Luzia. Ainda existe um debate muito interessante. Antes deles encontrarem Luzia, nós acreditávamos que os indígenas foram os primeiros a habitar o Brasil. Porém, quando eles encontraram o esqueleto da Luzia, foi possível perceber que ela era mais antiga do que esses povos. O que isso significa? Significa, querido, que provavelmente não foram os parentes, vamos dizer assim, dos indígenas os primeiros a habitar essa região. Foram encontrados alguns pedaços, algumas partes do corpo da Luzia. Uma delas era a pelve, essa região aqui da cintura. Por isso que a gente consegue saber que eram do sexo feminino, certo? E também fizeram uma reconstituição sobre como a Luzia deveria ser. Provavelmente
provavelmente ela teria o nariz um pouco mais largo, lábios volumosos e os olhos um pouco mais arredondados. Características que lembram povos vindos da Oceania, da África. Então, pode ser que os descendentes dos indígenas não tenham sido os primeiros a chegar aqui. Acontece que estudos mais recentes reconstituíram novamente um outro esqueleto parente que viveu ao mesmo tempo ali da Luzia. E esse esqueleto tinha algumas características que eram de povos vindos da Oceania e alguns indígenas. Então, se nós compararmos, muito provavelmente é possível que eles não tenham vindo diretamente da África, mas que tenham vindo pelo Pacífico e se misturado com os povos indígenas daqui da região. Então, os estudos de Lagoa Santa são importantíssimos para nós tentarmos entender como eram e de onde podem ter vindo os primeiros habitantes daqui do nosso país. Além do povo de Lagoa Santa, que é o povo da Luzia, nós também falamos sobre os povos de Umbu. O que seriam os povos de Umbu? Esse povo também viveu na região sul e sudoeste, mais ou menos na região de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, por aí. Eles eram muito habilidosos e eram chamados também de povo da flecha. Por que povo da flecha? Porque eles faziam flechas muito boas, eles dominavam uma técnica que quase nenhum povo dominava na época, que era o uso do arco e flecha. Então, o povo de Umbu fazia o uso dessas flechas para caçar animais um pouco maiores, que eram mais perigosos. Então, eles ficavam afastados, escondidos e disparavam essas flechas, que muitas vezes, quando não abatiam, dificultavam que esse animal fugisse. Além das flechas, eles também fizeram as famosas boleadeiras. A boleadeira é uma espécie de 3 pedras que são unidas por uma corda e você gira essas 3 bolas, né? Você segura uma e outras 2 você gira, faz como se fosse um helicóptero e de repente você lança. Quando você lança, ela vai numa velocidade muito alta e provavelmente vai acertar o animal. E é aí que com esse tipo de instrumento eles caçavam pequenos animais, ou muitas vezes faziam com que animais um pouco maiores se embolassem nessas cordas e caíssem, tropeçassem. Então o povo de Umbu era um povo muito importante que se especializou aí na caça de alguns animais. Até hoje, na cultura gaúcha, a boleadeira é um instrumento bastante comum, né? É um adereço bastante usado aí. Além do povo de Lagoa Santa, que é o da Luzia, dos povos de Umbu, que é esse das boleadeiras e da flecha, nós também falamos sobre os povos dos sambaquis. O que são os sambaquis, prof? Sambaquis são amontoados gigantescos de conchas. Sabe conchinha? Já foi pra praia? Pegou o teu potinho lá, encheu de conchinha, também falou, joga isso fora que tá cheio de bichinho dentro. É essa mesmo. Provavelmente, lá por uns 4.000 anos atrás, haviam alguns povos que viviam no litoral. E meu querido, se você vive no litoral, para que você vai ficar caçando se você pode pescar? Então muitos deles se alimentavam dos moluscos que tinham dentro dessas conchas, sim, aquele bichinho, né, melequento que parece uma slime, certo? Não vai comer slime. E de peixes, ok? Eles se alimentavam dessas coisas que vinham do mar, porque era fácil para eles obter. Então, a partir daí, muitas vezes eles iam jogando essas conchas fora. Havia um espaço onde eles jogavam essas conchas. Dentro desses sambaquis, haviam também, muitas vezes, corpos. Nós encontramos vários corpos, né, os esqueletos de pessoas que provavelmente eram enterradas lá com algum tipo de ritual. Que normalmente você tinha um esqueleto, normalmente eles estavam encontrados na posição fetal, que é essa que você se abaixa, né, você está todo encolhidinho, e tinham alguns adereços ao redor. Então, quando nós falamos monte de concha, estou falando de coisa muito grande mesmo, são verdadeiros morros de concha, né, em que haviam ali muitos resquícios de povos da antiguidade.
Acontece que muito disso se perdeu porque a indústria de cal usava essas conchas para fazer cal e o que tinha lá no meio acabou sendo moído. Lógico, eles não são pessoas malvadas, que pessoa ruim, quer estragar a história. Não necessariamente. Muitos talvez nem soubessem do que havia lá. Então, hoje existem muitas campanhas para tentar preservar esses espaços que nos mostram e nos ajudam a conhecer muito dos primeiros povos que viviam aqui. O povo dos sambaquis, eles sumiram há mais ou menos uns 2.000 anos atrás. E isso coincide com a época em que os tupis chegaram nessa região do litoral. Então, muito provavelmente, eles acabaram entrando em confronto e os tupis acabaram se sobressaindo e dominando a região. Vamos retomar então. Povo de Lagoa Santa, Luzia, fóssil mais antigo da América, povo de Umbu, boleadeiras, flechas e povos dos sambaquis, região do litoral e grandes amontoados de concha. Para terminar, por último, mas não menos importante, nós vamos falar a questão da Niede Guidon. A Niede Guidon é uma pesquisadora importantíssima aqui do Brasil. Ela pesquisa restos, vestígios, num sítio arqueológico que fica no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato. Nesse lugar existem vários vestígios de que seres humanos viveram lá, principalmente pinturas rupestres de mais de 12, 13 mil anos atrás. A Niede Guidon, ela defende que a ocupação da América é bem anterior. A Luzia tem uns 12.000 anos, mais ou menos. A Niede Guidon acredita que já havia seres humanos habitando a América há pelo menos 50.000 anos. Acontece que muita gente não acredita na teoria dela, porque a teoria dela não tem um fóssil humano que comprova. Ela baseia seus estudos em vestígios de fogueiras e pedras lascadas. Muita gente fala que esses vestígios não são suficientes, porque fogueira, bom, pode ser que tenha caído um raio. Pedra lascada, pode ser que tenha ocorrido um terremoto, um deslize e lascaram essas pedras. Acontece, queridos, que normalmente existem padrões na forma como são essas fogueiras e padrões na forma como são essas pedras. Ela defende que provavelmente há muito tempo atrás os seres humanos teriam chegado à América pelo Oceano Atlântico, coisa que a maioria dos historiadores e dos pesquisadores acha difícil de ter acontecido. Porém, muitos pesquisadores, principalmente da França, têm corroborado. Um deles é o Eric Boeda, que tem dito que sim, esses vestígios que ela pesquisou são muito provavelmente de seres humanos, sim, muito embora nós não tenhamos encontrado os fósseis propriamente ditos. Então, fica aí uma grande dúvida, no meio acadêmico. Será que o ser humano habitou a América há muito mais tempo ou não? A tese da Niede Guidon ainda é polêmica, defendida por um e negada por outros, certo? Mas é uma importantíssima pesquisa e vale muito a pena você dar uma procuradinha aí na internet, Entra lá e pesquisa sobre o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato. É fantástico, certo? Um último povo que eu ainda não havia falado para vocês, agora sim, para terminar, eram os agricultores e ceramistas da região da Amazônia. Ali na região norte do Brasil, onde hoje seria a região do Pará, região da Amazônia, existiram povos que viveram há pelo menos uns 7.000 anos atrás. A diferença desse último povo com os outros que nós falamos antes, Umbu, Lagoa Santa, os povos ali da região de São Raimundo Nonato, enfim, a diferença é que esses aí provavelmente eram sedentários, ou seja, mudavam menos porque praticavam a agricultura. Eles já sabiam produzir o próprio alimento. E para produzir o alimento, eu tenho que ter um lugar para armazenar. Então eles começaram a fazer recipientes de cerâmica. Para quem não sabe, cerâmica é aquele vaso que você faz com barro, argila e cozinha ou deixa secar ao sol. Parece aquele filtro d'água que a gente tem em casa de barro, sabe? Então, só que acontece que eles tomaram gosto pela coisa,
E eles não faziam apenas potes simples, eles começaram a se especializar. Haviam vasos que eram urnas funerárias, inclusive, como esse que você pode ver aí acima no vídeo, né? Muitos deles guardavam, sim, restos mortais, outros que eram enfeites, e tinham ali diferentes funções. É uma verdadeira obra de arte. Para você ter noção, esses vasos é mais ou menos como você pensar as ideias de tumbas no Egito, onde eles usavam para guardar os mortos, proteger. Então aqui também havia. O maior representante desse povo é a chamada cultura marajoara, que fica ali na região da ilha do Marajó. Lá sim foram descobertas inúmeras e inúmeras fontes, vestígios sobre esses povos. Então, querido, fechando aqui, povos que habitavam no Brasil, houveram vários e em diferentes momentos. Nós podemos falar dos povos agricultores, que são esses aí, da cultura marajoara, ceramistas. Podemos falar da teoria da Niede Guidon, que diria que o ser humano veio há muito mais tempo para a América, para o Brasil, porém, como ela não tem fósseis humanos, tem apenas vestígios naturais, muitos não dão credibilidade à sua tese. Temos os povos de Umbu e os povos de Lagoa Santa. Então, vários povos habitavam essa região e é muito provável que eles tenham tido sim contato entre eles e tenham se misturado até formar os povos indígenas que nós conhecemos tradicionalmente, tupis, guaranis, macro-ôgês, caingangues e assim por diante. Não perca a nossa próxima aula, que nós vamos falar agora sobre os povos que habitavam aqui, mas do reino animal. Te espero lá, até mais!